Está no ar. No programa de hoje vamos discutir as pesquisas de opinião, um tema que vai dar muito o que falar devido às eleições municipais. Será que as pesquisas são capazes de influenciar o voto? Será que elas têm o poder de mudar uma avaliação sobre um candidato? Quem vai responder essa e outras questões para a gente é o professor da UFES, doutor em Sociologia Política e diretor da empresa de pesquisa Futura, João Gualberto Vasconcelos. E para debater o assunto, nosso convidado é o jornalista, o professor da FAESA, Marco Roche, que trabalhou em algumas campanhas eleitorais, entre elas a de Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. João, qual a importância da pesquisa eleitoral em ano de eleição? A pesquisa, aliás, é um instrumento muito importante na época eleitoral e fora da época eleitoral. Todo candidato, pelo menos nos colégios eleitorais maiores, mesmo antes do chamado ano eleitoral, ele monitora a opinião pública, né? Ele tenta termometrar o que se passa na opinião pública para saber quais são os seus principais movimentos. Quer dizer, a pesquisa, o que aparece mais para o eleitor é aquele ranking, aquela posição, sobretudo estimulada, quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo, quem é que está em terceiro. Aquilo é um elemento, no fundo, de reta final de campanha, né? Ele tem uma certa importância para a decisão do eleitor, mas os elementos mais importantes do processo não são aquele ranking, não é aquela posição. O elemento mais importante é como é que você pode perceber a opinião pública e planejar uma campanha em cima disso. Marco, de que maneira uma pesquisa pode ajudar um candidato? Ajuda bastante justamente nesse sentido a qual o Alberto se referia, porque com as pesquisas que chegam para a gente, que está lá atrás batalhando pelo candidato, é que a gente consegue direcionar a nossa estratégia. Às vezes a gente tem uma grande ideia lá dentro com os roteiristas, tal e coisa, vamos para a rua, fizemos aquilo que foi concebido, mas quando chega na hora é posto ao público e não tem feedback algum, não há resposta para aquilo. E aquilo que era uma grande ideia se torna uma ideia pífia perante ao eleitorado. Enquanto que a pesquisa, quando ela vai nos norteando, ela vai nos dizendo o que ele quer ouvir, o que ele quer saber, o que ele quer atacar, o que ele quer que seja atacado, quais os anseios dos eleitores, a gente vai fazendo o ataque ao candidato adversário nos seus pontos fracos que correspondam aos anseios do eleitor, a gente vai fazendo trabalhos de externa ou mesmo dentro de estúdio, levando gente para dentro do estúdio para conversar e esclarecer aquilo que o eleitor pede e assim por diante. Então é fundamental, porque ela vai norteando o nosso trabalho, porque no começo, se não houvesse a pesquisa, nós sairíamos e estaríamos sempre no escuro, e a pesquisa ela vai clareando o caminho à medida que se caminha. Deixa eu voltar a esse assunto aqui, só para dar um exemplo assim, bastante banal dessa importância. Nosso Instituto fez, em 1992, as pesquisas para a campanha do Dr. Luiz Buarque, candidato a prefeito de Vitória. Bom, havia uma dúvida no início do processo, que ele era conhecido como Dr. Luiz Buarque, porque ele é provedor da Santa Casa, porque é um médico antigo em Vitória. Esse era o nome dele, o pré-nome era Dr. Luiz. Entretanto, a equipe de marketing tinha dúvidas se deveria lançar um candidato com esse nome, se não poderia soar distante, arrogante. Nós fizemos uma pesquisa cujo um dos elementos era levantar isso, e ficou claro na opinião pública que esse era o nome dele. Não era isso que o tornaria antipático. Havia outros elementos que foram trabalhados, mas então até a permanência de um nome, a adoção de um apelido, tudo isso é medido na opinião pública para você não errar no processo. Então a importância eleitoral, é por isso que eu digo, é muito superior àquele ranking de candidato de primeiro, segundo e terceiro. Aquilo é muito mais a consequência de um processo bem conduzido do que outra coisa. É o mesmo exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva em 89. Seria Luiz Inácio da Silva? Se tirasse o Lula, ninguém saberia quem era o Luiz Inácio. Permanece o Lula, né? Hoje anexou o nome. Né? João, as pesquisas eleitorais no último ano estão influenciando as matérias de jornal, de TV? Olha, você pega, por exemplo, os grandes jornais do Brasil, vamos pegar um exemplo, a Folha de São Paulo, ela tem um instituto que pertence à Folha de São Paulo, que faz pesquisas políticas e eleitorais durante todo o tempo. O Datafolha é um dos institutos mais importantes do Brasil e monitora isso, quer dizer, é tão importante que a empresa de jornalismo tem um instituto próprio. O mesmo acontece com o Globo, o mesmo acontece com o Estadão, quer dizer, o mesmo acontece com os grandes veículos de comunicação. Então, porque na verdade a pesquisa eleitoral é um dos elementos editoriais que o jornal tem. Ele trabalha com temas de interesse da opinião pública, tudo aquilo que pode significar um aumento de prestígio, de venda, de todas essas coisas no jornal, é feita a pesquisa.
Acho que uma das curiosidades agora pelo menos que me desperta muito, é com que credibilidade os institutos vão entrar nessa campanha de agora, devido aos grandes problemas que houveram nas eleições passadas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros estados importantes, né, na manipulação de dados. A gente via que existia uma discrepância muito grande entre a realidade e aquilo que era apresentado como nas pesquisas, né? Como é que o senhor está vendo isso aí? Olha, é uma coisa assim até delicada de falar, mas na verdade todos esses elementos que você fala foram levantados com relação ao Ibope, né? Na verdade, isso gerou uma grande discussão e a Associação Nacional das Empresas de Pesquisas, que é a ANEP, levantou essa discussão, houve até uma discussão no Congresso Nacional e o que estava caminhando era para a criação de uma entidade dos próprios institutos, que servisse um pouco de regulamentação do funcionamento dos institutos, como existe com os anunciantes. É bem verdade que tem que ter alguns princípios, sabe? Porque tem instituto que surge ano eleitoral e faz, não importa o que, como pesquisa e publica. Tem jornal que faz publicação de qualquer forma, enfim. Então, tem que se respeitar, evidentemente, numa sociedade democrática, não é só os grandes que podem fazer. Não é só se já tem tradição que pode fazer, você tem que ter espaço para quem é sério e está surgindo. Mas tem que ter uma forma qualquer de controle que impeça a picaretagem grosseira, como às vezes acontece. Acho que aqueles que erram têm que ser punidos, é pouco por aí. Marco, como é a relação das empresas de pesquisa com a imprensa? Olha, depende de que imprensa e de que instituto de pesquisa, né? Pegando o gancho aqui, Dr. Gualberto, tem institutos que não são sérios, então vão levar os jornais, vão levar as televisões, vão levar as rádios, algumas coisas que de repente a gente está vendo que não é bem assim. Ou aquela pergunta, com que critério vocês fizeram essa pesquisa? O que regeu a pesquisa? Onde é que você quis chegar? Que tipo de pergunta se fez? Isso é muito complicado. A gente tem uma pergunta em cima, tem uma lá embaixo que contradiz tudo. O entrevistado fica confuso, ele não sabe onde é que pegou ele pelo pé ou deixou de pegar. Então, acho que, acima de tudo, com muito cuidado. Ainda que sejam os grandes institutos, aqueles que venham a se relacionar com as empresas, porque tem que ter critério, tem que saber por onde está andando, tem que ver os interesses, não dá para desassociar isso, tem que ver para quem está trabalhando, deixando de trabalhar, que interesse poderia vir a ter naquela campanha, para daí estar me procurando enquanto imprensa, está querendo que publique, está querendo que fale, que dê espaço. Eu acho que é um relacionamento que tem que ser profissional acima de tudo, tem que ser ético, respeitoso e ter muito cuidado. Qualquer campanha é um pisar em ovos. Tudo que se relaciona a uma campanha, quando a disputa está aberta, e vamos agora correr cada um na sua raia aqui para ver quem chega primeiro, tem que ter muito cuidado, porque os interesses são muitos. Então, acho que ética, respeito profissional acima de tudo, dá para daí sim tabular um bom relacionamento. Né? Uma fala aqui a respeito da nossa experiência aqui no mercado. Na nossa região sul, região sudeste, nós temos uma imprensa bastante profissionalizada, né? Aqui mesmo no Espírito Santo nós temos 2 maiores jornais de circulação em Vitória. Se você pegar nos últimos anos, com raras exceções, os institutos que fizeram campanha nos vários veículos, os resultados convergem. Às vezes há uma diferença de pontos e tal, mas nunca, com uma exceção apenas nesse período todo, mas os outros institutos todos convergem. O mesmo ocorre do Plano Nacional, com uma outra exceção, como o caso de São Paulo, na eleição passada, em que o Mário Covas e a Marta Suplicy disputavam ali no olho mecânico, quem ia para o segundo turno com o Paulo Maluf, e qualquer um pontinho a mais, um pontinho a menos tinha forte influência. Mas tirando isso, aqui na imprensa local, no Espírito Santo, nos todos os veículos de comunicação, da parte do nosso instituto e de tudo que a gente sabe no mercado, nunca houve pressão. A isso que o professor Marcos está chamando a atenção, um relacionamento respeitoso e ético. Agora, eu tenho a impressão que o mesmo não ocorre em todos os estados. Existem vários estados do Brasil, sobretudo no Nordeste, onde os meios de comunicação são dominados pelas oligarquias locais. Então você tem uma relação de jornal, de instituto de pesquisa, de televisão, de sistema político convergindo para um ponto que aí permite muita manipulação. Então toda vez que você tem uma sociedade democrática com interesses atomizados e onde o que garante a venda do jornal é a sua credibilidade,
Aí isso está mais ou menos garantido por um jogo da opinião pública. Quando esse jogo fica sobre a disciplina de dois ou três grupos políticos, aí permite tudo. Acho que a questão é mais, digamos assim, do nível de democracia da sociedade do que propriamente da seriedade de algo. Hoje, quando as pessoas pegam uma pesquisa, principalmente a pesquisa eleitoral, elas dividem a pesquisa, apontam o que for melhor, mais viável, né? Existe muito, em época de eleição, um candidato que já está praticamente eleito em um bairro, fala assim, vai lá e faz a pesquisa lá, porque eu preciso dos números de lá. Como é que funciona isso? Olha, há muitas maneiras de manipular uma pesquisa. A maneira mais grosseira é mudar o número. Está escrito 20 igual a 34. Não é? Há maneiras mais sutis. Você pode, por exemplo, fazer um desvio de amostra. Ao invés da amostra se significar todo o universo, eu posso entrar num segmento nos jovens, onde o candidato tem mais voto, ou posso centrar num bairro onde o candidato tenha mais votos, ou posso até, como o professor chamou a atenção, dirigir as questões, colocá-las numa certa ordem, chamar a atenção para uma certa... Eu pergunto, sabendo que o candidato de tal é um ladrão, você votaria nele? Aí depois eu tiro essa questão e boto, você votaria nele? Sim, eu tenho uma questão, né, que foi, estou fazendo aqui uma coisa grosseira, mas só para dar um exemplo. Então há muitas formas de se manipular, e eu acredito até que existam institutos que sejam capazes de fazer isso, e órgãos de imprensa sejam capazes de fazer isso. Mas a média nas nossas regiões, a média nas eleições nacionais, a média é as coisas feitas com bastante seriedade, porque senão isso não convergiria. Aqueles os institutos e os candidatos que estão dispostos a fazer isso, são certamente os que não ficam na cena política. Se há um elemento que a sociedade no Brasil valoriza hoje, é a honestidade. Pouca coisa é mais importante no Brasil hoje que honestidade, do que seriedade. E ninguém fica em posição nenhuma, nem empresa, nem jornalística, nem instituto de pesquisa, nem político, fica na cena com seriedade se ele não trabalhar com seriedade. Doutor, eu acho que concordo plenamente, honestidade hoje é o que mais se quer. Eu acho que o Collor foi uma grande lição para todo o país, sem dúvida alguma. Agora, às vezes a coisa parece ficar um pouco turva, né? Porque justamente se quer honestidade, se valoriza mais que qualquer coisa isso hoje em dia. E daí nós temos um Maluf, padrinho de Celso Pitta, que tem toda uma carreira política cheia de controvérsias tal, e coisa, que está se lançando candidato e está indo bem nas pesquisas, o que foi pesquisado, muito pouca coisa, está incipiente ainda, mas essa contradição às vezes não... Eu tenho a impressão que o Maluf, ele simbolicamente vai sepultar a época do rouba mais faz. Acho que, felizmente, esse é um elemento que o eleitorado pode até votar enganado. O eleitorado pode até não ter suficientes informações sobre um certo candidato e votar nele desconhecendo a desonestidade. Agora, uma vez que ela se tornou pública, eu tenho a impressão que ambos, Paulo Maluf e Fernando Collor de Mello, serão sepultados nessa eleição paulistana do ano que vem, deste ano. Porque, na verdade, o Maluf vem comparecendo aí com uns 15%, abaixo da Erundina e da Marta, que polarizarão a eleição. Eu acho que, na verdade, o que o Paulo Maluf está querendo é um espaço de defesa dos seus pontos de vista e um ponto de sobrevivência política. Perfeito. Marco, qual é a chance de um candidato entrar numa disputa eleitoral sem pesquisa de opinião? Sabe que essa é uma pergunta que eu ia fazer para o doutor Gualberto, viu? Porque... será que hoje, numa questão que eu colocava antes aqui nos bastidores, será que hoje a gente sabe votar sem pesquisa, um candidato sabe trabalhar junto com sua equipe sem pesquisa? A gente passou uns 20 anos aí sem irmos às urnas, né? Então voltamos às urnas, vamos reaprender a votar, né? A maioria nunca tinha votado na vida, né? Então foi às urnas pela primeira vez para eleger Collor ou Luiz Inácio Lula da Silva. E junto com essa volta às urnas veio com força a pesquisa eleitoral. E será então que nós, enquanto profissionais de televisão, assessorando um candidato, nós conseguiríamos trabalhar no escuro, sem pesquisa? Conseguiríamos fazer o melhor sem isso? Eu acho que não. E será que um candidato conseguiria trabalhar sua plataforma e conseguir falar aquilo que o público, que o eleitor quer ouvir, se não houvesse a pesquisa? Acho difícil também. Mas eu acho que o doutor Gualberto pode ir um pouquinho além ainda nessa questão. Eu tomei um susto. Estava lendo a Folha de São Paulo, aquele caderno de TV, sem sexto, domingo anterior, há 2 semanas. E o diretor de programação da Rede Record Nacional
deu uma declaração, tive uma entrevista com ele perguntaram por que a programação da rede estava mudando tanto. Ele disse, não, porque agora nós estamos nos ajustando que agora passamos a trabalhar com pesquisas. Eu tomei um susto. Como é que uma rede nacional, que é a segunda ou terceira maior rede do Brasil, está esse tempo todo sem se balizar por pesquisa? Eu acho que não há nenhuma atividade hoje que dependa da opinião pública que não se baliza por pesquisa. Porque a questão não é nem o que você sabe ou o que você não sabe, é como é que você, digamos assim, afina os seus instrumentos. Você vai fazer uma mudança editorial num jornal, você vai perguntar ao seu leitor o que ele acha. Ele prefere aquele nome, ele prefere outro título, ele prefere esporte na página não sei o quê. Esses elementos todos você não arrisca, não é preciso arriscar. O custo de um erro num empreendimento desse é muito forte. O custo de um erro, quer dizer, você, desde pesquisa com juventude para saber o sabor de um refrigerante, até pesquisas eleitorais, é possível você evitar erros sabendo de antemão as reações mais bruscas, né, mais brutais da opinião pública. Então eu acho que numa sociedade massificada, numa democracia de massas, é impossível você fazer campanhas em colégios de certo porte. Quando é muito pequeno, você pode até conhecer o ambiente suficientemente bem, sem se valer desse instrumento, né? Porque, como eu estava dizendo, não é o ranking, não é a posição que está em primeiro e quem está em segundo, mas só como você pode decodificar os elementos que levaram os candidatos a estarem naquela situação e intervir neles. João, é um recurso muito utilizado por diversos candidatos, tá armando um jeitinho de estar tendo acesso à informação de pesquisa paga por outro candidato. Isso acontece muito aqui no Estado? Eu acho que todo mundo gostaria de ter um produto para o qual ele não pagou, né? Isso é da natureza humana. Agora, nenhum instituto que tenha um mínimo de seriedade, porque um instituto vive de imagem. Acho que poucas coisas vivem mais de imagem que um instituto de opinião pública. Vive de credibilidade mesmo. Se você tiver desconfiança, hoje é você quem me contrata, aí você me pergunta o dado do seu adversário, eu lhe dou. Amanhã você sabe que eu sou uma pessoa capaz de dar um dado seu para o outro também. Então eu não posso, nem para os meus melhores amigos, revelar nenhum dado desse, porque eu criaria uma desconfiança no mercado, seria extremamente perversa para mim próprio. E aí entra um problema ético que a gente vê que existe, não sei como vai acontecer nessas eleições, depois do que aconteceu nas últimas, que é a questão de um instituto trabalhando para mais de um partido, um instituto trabalhando para mais que um candidato, sendo que candidatos de diferentes partidos. A prática do mercado é basicamente o seguinte, se você concorda. Numa situação que a gente chama de pré-eleitoral, no ano passado, 99, haviam várias vamos pegar zero como vitória, várias pré-candidaturas. Aí alguém quer saber, você vai para essa pessoa, 2 meses depois você faz para outra pessoa. Mas quando o período vai se aproximando, quando as campanhas começam, nenhum instituto pode trabalhar para 2 campanhas. Até porque você armazena informações que são estratégicas. Você faz uma pergunta sobre o seu candidato, o candidato com o qual você está trabalhando, que você sabe que a resposta é ruim. Se você sentar com outro candidato e você colocar para ele a par daquela situação, você está favorecendo e prejudicando o outro. Então, eu acho que na fase pré-eleitoral é natural que se trabalhe com as pré-candidaturas, até porque elas mudam, surgem alianças, mas quando o quadro está definido, ninguém pode trabalhar para 2 candidatos. O que acontece, isso também é nacional, é que os institutos, nós aqui fazemos muito isso, trabalhamos para um candidato e um veículo de comunicação. Aí é preciso ter o senso de responsabilidade para saber que tratam-se de 2 clientes diferentes e que o meu cliente privado vai ver o resultado da pesquisa contratada pelo veículo de comunicação quando ele comprar o jornal no domingo de manhã normalmente. Eu não posso fazer uma transação aqui de um lado para o outro porque desagradaria os 2 clientes e perderia esse elemento que é central no Instituto de Pesquisa, que é a imagem e credibilidade. Marco, como é a relação da mídia com a empresa de pesquisa e os cientistas políticos? É uma relação de parceria ou de dependência? Acho que de parceria, né?
Existe um pouco de dependência, sim, porque a gente não pode estar no escuro, o que nós falávamos há pouco. A gente tem que ter o Instituto de Pesquisa como aquela tocha que vai na frente e vai nos mostrando o caminho, e a gente então vai afinando, como citou bem o Dr. Gualberto, os nossos instrumentos. Então, mas, embora haja essa dependência, se no momento, qualquer relação humana, qualquer relação entre empresas, que alguém fica dependente de alguém, esse alguém passa a estar à mercê de alguém, então começa a ficar complicado. Então é de parceria. Óbvio que tem muita briga, tem muita discussão. Às vezes no instituto, os pesquisadores olha, eu acho que o caminho é aqui, é isso que as ruas estão dizendo, mas daí tu chega para o candidato, ou a estratégia do candidato, de sua equipe é uma outra, diz, não, mas nós não queremos, a gente acha que isso é equivocado. Um caso famoso foi quando o Lula, nas eleições contra o Collor botou em todo aquele enrosco da campanha o caso da filha que o Lula não tinha assumido, e a mulher a ex-mulher então do Lula foi à televisão, foi ao programa do Collor e disse absurdos, e a pesquisa disse o seguinte para o Lula, olha, se nós formos para a televisão atacar esta questão, nós vamos sair vencedores. A gente pelo menos vai reverter esse quadro. E o que a equipe dizia? Lula, nós devemos atacar. E o que o Lula dizia? Não, eu não vou botar isso no meio dessa sujeira. Então, tudo apontava para um caminho, que poderia reverter o quadro que tinha se estabelecido. Mas o candidato ou a equipe do candidato diz não. Então não pode. Então às vezes tem sim um pouco de briga, discussão, tudo muito salutar, para chegar a um denominador comum, mas acima de tudo, parceria. Um ilumina, o outro vai atrás afinando, vamos trocando ideia, já que eu não posso ir tanto por aqui, então me ajuda, vamos buscar um meio termo. João, como é divulgar o nome de um candidato através de pesquisas, sabendo que ele não tem uma boa aceitação na população? É sempre bom dar boas notícias, é sempre ruim dar más notícias, né? Isso é uma complicação enorme, né? É uma complicação porque os candidatos sabem, porque a questão é o seguinte, os políticos não trabalham com a verdade, os políticos trabalham com o convencimento. Portanto, para o político, de forma geral, para os políticos tradicionais, não é dizer a verdade, é dizer aquilo que o eleitor quer ouvir. Então, o seu eleitor quer ouvir que ele está melhor colocado nas pesquisas do que ele efetivamente está. Então, naquele momento, ele não está preocupado com a verdade. Então, isso é um jogo de pressões muito forte. Você entregou uma pesquisa no jornal, é comum isso vazar na redação antes de ser publicado. Vocês sabem bem disso, vocês são jornalistas, vocês sabem como a categoria gosta de notícia nova e gosta de espalhar notícias. Isso chega nas campanhas e isso é um verdadeiro horroroso, é pressão, aí quem pode mais chora menos, se vai nas redações e tal, mas as empresas de jornalistas normalmente têm que garantir o Instituto disso, que tem que confiar no parceiro que ele tem, né? E, enfim, mas isso é um jogo permanente de pressão e contra-pressão, como é tudo, né? Os candidatos brigam por tamanho de espaço, posição da matéria que eu elogio, que eu critico, o tamanho da foto, tudo isso é elemento de campanha. Ainda dentro dessa questão, nós comentávamos antes também aqui, que teve uma coisa interessante a respeito das bandeiras na eleição passada no Rio Grande do Sul. A equipe de marketing do Antônio Brito levou para a rua milhares de cabos eleitorais contratados, com milhares de bandeiras quentinhas, feitas de plástico, coloridas, que realmente iluminavam a cidade de Porto Alegre. Eram bandeiras verdes, vermelhas e brancas. E a nossa instituição de pesquisa dizia o seguinte, olha, a gente tem que encher a cidade também. Mas foi estranha essa campanha no Rio Grande do Sul, foi um pouco atípica, porque todas as outras, o PT apareceu com muita força nas ruas com seus cabos eleitorais, e nessa o pessoal estava um pouco apático, né? Então, olha, se o pessoal está apático e a gente não tem dinheiro para contratar cabo eleitoral, o que nós vamos fazer? O pessoal dizia, encham as ruas. Então, os nossos roteiristas fizeram o seguinte, já que a gente não está conseguindo encher tanto as ruas, vamos fazer uma brincadeira entre as bandeiras aí. Se eles têm tantas bandeiras, são tão bonitas e coloridas, porque eles têm dinheiro, elas são plásticas, é mandado fazer, esse pessoal é todo contratado, dizendo isso abertamente. Enquanto as nossas,
São bandeiras que estavam dentro dos armários há 2 anos, já existem há 10 desde a primeira campanha, né? E que de 2 em 2 anos voltam às ruas, né? Rasgadinhas, já laranjas, não tão vermelhas assim, né? Comidas pelas traças, tal e coisa, mas que voltam às ruas com força, né? Então, se nós não temos tantas bandeiras agora nas ruas como tem o adversário, é porque nós temos uma bandeira há muito tempo que é de pano, que estraga, né? Enquanto eles têm toda essa força. Quer dizer, então, encham as ruas, diziam os pesquisadores. É um dos jeitos de a gente conseguir aí começar a reverter o quadro. Não estamos conseguindo encher. Vamos buscar um meio termo? Vamos, deu certo. Eu gostaria que você me definisse com uma palavra ou com uma frase o que é uma pesquisa eleitoral hoje em Vitória. Então explica melhor a sua pergunta. Não, o que é? Em que sentido? O que o eleitor pode esperar de uma pesquisa eleitoral hoje? Olha, a pesquisa é uma fotografia da situação, do ambiente político de uma cidade em um determinado momento. Você não pode maximizar aquele resultado, né? Achar que aquilo é o resultado da eleição, porque não é. Aqui a pergunta clássica do Instituto de Pesquisa é assim: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Ou seja, com o nível de conhecimento que se tem dos candidatos naquele momento, com a massificação de campanha que se tem naquele momento, com os debates de televisão que se tem naquele momento. Então, com aquele nível de conhecimento do processo, eu votaria em tal candidato. Ocorre que o processo ele vai determinando situações, né? Voltando ao exemplo de 89 que o professor já deu, o Collor não era citado em momento nenhum como candidato que iria para o segundo turno nas eleições. Foi e ganhou as eleições. Né? A segundo turno mais clássico era Mário Covas e Brizola. Nenhum dos dois foi para o segundo turno. Então, as coisas vão se construindo na campanha. Cada pesquisa é um retrato de um certo momento da campanha, né, que registra uma certa situação. Então, isso dizia assim: o meu candidato saiu de 2 pontos. Isso é muito bobo. Como se ele fosse um vitorioso porque tinha 2 pontos no início. É pouco conhecido. O Enéas saiu de 1 para 5. É pouco conhecido. Aí tinha muito dinheiro, tinha muito isso, tinha muitos apoios, enfim. É preciso sempre levar em conta que esse é um dado relativo, né, e que está sujeito, é como um exame de sangue que uma pessoa faz, está com as taxas altas ou baixas, depende da alimentação, depende de uma série de situações. Está sujeito a alterações. No processo. No Mídia de hoje nós falamos um pouco mais sobre pesquisa eleitoral. Eu vou agradecer a participação dos dois. Nós contamos com João Gualberto e Marco Rusch. Eu te encontro semana que vem aqui no Mídia pela TV Faesa.